O segredo espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel e hoje tenho uma mensagem que pode mudar completamente a forma como você enxerga as dinâmicas ao seu redor. Escolhido, você é mais poderoso do que imagina. E nos próximos minutos de conhecimento, vamos desvendar algo que muitos tentaram esconder de você. Por que pessoas que deveriam te valorizar escolheram provocar ciúmes? Por que tentaram te diminuir ao dar atenção a outros, achando que você imploraria por migalhas? Agora, imagine o impacto de entender que essa tentativa desesperada não apenas falhou, mas acabou expondo quem eles realmente são. E se eu te disser que o poder esteve com você o tempo todo? O que parecia ser um ataque foi, na verdade, uma confissão silenciosa da insegurança deles, enquanto você, sem sequer perceber, saiu intocado, vitorioso e livre. Se você já sentiu que foi alvo de manipulações emocionais, ou se percebe que há algo maior no seu caminho esperando para ser manifestado, este vídeo é para você. Escolhido, seu momento é agora. Fique comigo até o final, porque você não só vai entender por que isso aconteceu, mas também como sua força e propósito fizeram deles prisioneiros de sua própria trama. O que vamos revelar hoje é mais do que uma análise. É um aviso espiritual poderoso sobre como a sua luz confunde aqueles que operam na escuridão. Prepare-se para reconhecer o seu poder como nunca antes. O ciúme é um sentimento que todos já vivenciamos, de um jeito ou de outro. Contudo, ao examinarmos de perto, notamos que ele possui algo mais profundo, quase como uma camada invisível, que poucos são capazes de identificar à primeira vista. Ao tentar provocar ciúme, não estamos apenas lidando com um sentimento natural, mas com uma tática que espelha algo muito mais profundo: a insegurança. Este tipo de comportamento não surge do amor ou do ódio. Trata-se de uma combinação de desespero e temor, frequentemente disfarçada de autoconfiança. O indivíduo que age dessa maneira busca ocultar suas próprias incertezas internas através de jogos emocionais, acreditando que pode dominar o outro, mas, na realidade, está lutando contra sua própria vulnerabilidade. É curioso como frequentemente vemos no ciúme um espelho de algo que acreditamos ser nossa culpa. Contudo, a realidade é que, quando alguém busca provocar essa emoção em você, o que está sendo revelado é a batalha interna dessa pessoa, e não a sua. Pesquisas indicam que pessoas que adotam atitudes para provocar ciúme geralmente procuram validação externa. Eles empregam comportamentos manipulativos e até mesmo dramáticos para preencher um vazio que, na realidade, só pode ser preenchido internamente. A aparência de poder que eles exibem, na verdade, não passa de uma ilusão, e essa aparência exterior é edificada sobre uma base frágil que se desintegra facilmente diante de alguém com clareza emocional. Reflita: a tentativa de envolver alguém numa rede de insegurança é um esforço desesperado para manter a relevância, para evitar o embate com os próprios temores. Isso me leva a ponderar sobre a relevância de sermos autênticos conosco mesmos. Porque quando não somos autênticos, acabamos refletindo nossas sombras nos demais. Isso é o que ocorre aqui. O ciúme que eles buscam induzir não é direcionado a você. Nunca aconteceu. Trata-se deles e da tentativa desesperada de escapar de suas próprias fragilidades. Aqueles que vão além dessas estratégias, que se mantêm firmes e profundamente arraigados em quem realmente são, demonstram que existe uma rota superior. Claro que não é simples. Trata-se de um processo que requer autoconhecimento, força interior e, frequentemente, um silêncio que se sobrepõe a qualquer palavra. Este silêncio não representa omissão, mas sim uma decisão consciente de não se envolver em algo que não agrega valor. Entender que o ciúme é apenas uma manifestação das inseguranças alheias já não é mais uma opção. Ao invés disso, segue sua trajetória com segurança e leveza, sem ter que lidar com emoções que não são suas para resolvê-las. Em essência, o ciúme nunca representou uma fraqueza. Ele é uma imagem, um espelho que não espelha quem somos, mas sim o que o outro não deseja ver em si mesmo.
Identificar isso é como girar a chave de uma porta que nos abre. Não é mais necessário sentir culpa ou estar aprisionados em um ciclo emocional que não fomos nós que criamos. Essa visão transforma tudo. Ela nos confere poder, não em relação ao próximo, mas em relação a nós mesmos. Isso já é o bastante para desmantelar qualquer tentativa de manipulação. Não é libertador saber disso? Porque, ao entender que o ciúme não é direcionado a você, você adquire uma nova visão. Percebe que não é necessário reagir, justificar-se ou se adequar para satisfazer as expectativas de quem ainda não alcançou a própria tranquilidade. Isso não implica que não temos interesse. Isso indica que optamos por cuidar da nossa energia e da nossa alma, conscientes de que não temos a capacidade de solucionar a. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Dor que alguém carrega internamente. Esta obrigação nunca foi nossa, e compreender isso nos proporciona uma tranquilidade que ninguém pode nos roubar. É intrigante como, ao nos distanciarmos dessas dinâmicas, aqueles que buscam nos manipular acabam por se revelar. Elas revelam suas vulnerabilidades, suas necessidades, e isso fica evidente não só para nós, mas para todos à nossa volta. Parece que a máscara se desprende, expondo o que tanto tentaram ocultar. Isso não deve ser motivo de crítica, mas sim de compaixão, pois todos nós passamos por momentos de fragilidade. A diferença reside na maneira como optamos por lidar com eles. Alguns encaram suas sombras e se desenvolvem a partir delas. Alguns, infelizmente, buscam projetá-las nos demais, tentando controlar o que está ao redor por não saberem como gerir o que está interno. Portanto, é crucial mantermos a nossa própria energia. Ao nos conhecermos e compreendermos nosso valor, nada externo é capaz de nos abalar. Certamente, isso não implica que nunca enfrentaremos desafios. No entanto, isso implica que mesmo perante um desafio, podemos optar por uma resposta serena e clara, ao invés de reagir com medo ou insegurança. E isso transforma tudo, porque enquanto eles se divertem tentando participar de um jogo, você já ultrapassou a necessidade de se envolver nele. Esta é a verdadeira essência da liberdade emocional. É entender que não é necessário provar nada a ninguém. Entender que enquanto eles estão enredados em sua própria rede de incertezas, você está avançando rumo ao que realmente tem valor. Isso não se trata de arrogância, nem de superioridade. Apenas uma decisão de honrar a si mesmo e não se deixar levar por algo que não corresponde à sua verdadeira essência. E essa decisão, quando tomada com sinceridade, se transforma em um farol. Não somente para você, mas para todos à sua volta. Ao optar por essa liberdade emocional, algo de grande magnitude ocorre. As tentativas de manipulação, que antes pareciam complicadas e até desafiadoras, começam a desmoronar perante a sua força interna. Parece que o jogo perdeu completamente o sentido, e quem tentava controlá-lo se encontrava desorientado, sem saber qual será o próximo passo. O indivíduo que busca provocar ciúme está habituado a reações. Isso serve para validar suas ações e manter a aparência de possuir algum tipo de autoridade. No entanto, quando você não responde conforme o esperado, ela se depara com o seu próprio vazio. Este vazio não é uma criação sua.
Ele sempre esteve presente, mas oculto por estratégias de manipulação que pareciam eficientes em outros cenários. A diferença reside no fato de que, ao permanecer firme, seguro e ligado ao seu valor, você se torna inabalável a essas tentativas. Isso não implica em desconsiderar ou ser indiferente, mas sim entender que a única responsabilidade que você possui é com o seu próprio equilíbrio e bem-estar. O indivíduo que tenta manipular você está expondo suas próprias feridas, mesmo que de forma indireta. Ela tem a convicção de que, ao provocar caos à sua volta, conseguirá escapar do caos interno que a consome. Porém, sabemos que não é bem assim. A verdadeira mudança só ocorre quando nos voltamos para dentro e aceitamos enfrentar o que nos fere. E essa viagem é algo que não pode ser realizado por outra pessoa. Ao compreender isso, percebe-se que a compaixão não consiste em ceder aos jogos de alguém, mas sim em proporcionar um exemplo de equilíbrio. A sua passividade não representa crueldade, mas um lembrete silencioso de que existe um modo mais adequado de viver. Você não está aqui para disputar a atenção, para demonstrar competência ou para satisfazer as expectativas de alguém que ainda não encontrou sua própria direção. Você veio a este mundo para ser sincero consigo mesmo, e isso é suficiente. Este alinhamento interno estabelece uma espécie de isolamento energético. Ele te salvaguarda de ser atraído para dinâmicas que não correspondem à sua verdadeira essência. E essa proteção não é imposta. É inata, pois resulta de uma compreensão aprofundada do seu valor. Quando você entende quem é, o que deseja e o que merece, é muito mais simples identificar o que não corresponde à sua essência. Isso abrange as pessoas que tentam manipular você. Não se trata de excluí-las ou rejeitá-las. É simplesmente não se envolver com o que não agrega ou eleva. Nesse processo, acontece algo ainda mais intrigante. A pessoa que antes aparentava ter tanto domínio sobre você começa a se sentir insignificante, confusa. Ela nota que suas tentativas de controlar você não estão dando resultado, o que a obriga a enfrentar algo que sempre evitou, sua própria fragilidade. Esta vulnerabilidade não representa um perigo, mas sim uma chance de desenvolvimento. Contudo, muitos se opõem a esse procedimento, optando por permanecer no mesmo ciclo de manipulação e controle, pois é o que já estão habituados. Por outro lado, você já ultrapassou isso. Essa transcendência é exatamente o que os desafia. Existe algo quase poético em observar o desenrolar das coisas quando você opta por não reagir. Você não está se esforçando para provar nada, simplesmente está vivendo conforme seus princípios. Isso, por si só, já é uma conquista. A verdadeira força não reside em controlar ou manipular os demais, mas em controlar a própria pessoa. Trata-se de um forte lembrete de que o único domínio realmente relevante é o domínio sobre a sua própria energia e sentimentos. Tudo o mais é meramente acessório, e aqui está a parte mais encantadora. Ao preservar sua integridade, você motiva os demais a seguirem o mesmo caminho. Provavelmente não de imediato, talvez não do jeito que você imagina, mas sua energia gera ondas. Até mesmo os que tentaram manipular você podem, eventualmente, ser influenciados pelo exemplo que você forneceu. Porque, no fundo, todos buscamos a mesma coisa, uma conexão genuína, tranquilidade interior e uma compreensão mais aprofundada de quem realmente somos. O que ocorre é que algumas pessoas se desorientam no percurso, buscando esses elementos em fontes externas, como validação, controle ou atenção. Contudo, a realidade é que tudo isso já se encontra em nós, apenas precisamos nos recordar. Ao optar por viver dessa maneira, você não só se liberta, mas também concede permissão para que outros sigam o mesmo caminho. Isso não implica que todos irão concordar ou compreender sua atitude, mas também não é sua obrigação. O essencial é que você se mantenha leal à sua trajetória, ciente de que está exatamente onde deve estar. Isso, por si só, é capaz de mudar qualquer dinâmica, independentemente de quão complexa possa parecer. Esta visão é um presente, não só para ti, mas para todos que se cruzam na tua trajetória. Ao optar pela autenticidade, você se transforma em um farol.
Não para orientar os demais, mas para evidenciar que existe um outro modo de ser, um que não se baseia em jogos, manipulações ou controle. Uma forma que valoriza quem você verdadeiramente é. E isso é algo intransferível. A manipulação pelo ciúme é, em sua essência, um espelho das lutas internas de quem a tenta implementar. Parece que eles estão projetando seus medos e vulnerabilidades em você, esperando que você supra aquilo que eles próprios não conseguem superar internamente. Esta projeção está repleta de expectativas distorcidas, fundamentadas em inseguranças intensas que procuram confirmação a qualquer preço. Parece que, ao tentar te envolver em um jogo emocional, eles realmente estão ansiando por uma resposta que os faça acreditar que ainda possuem algum controle ou importância. Mas o que acontece quando se deparam com alguém cuja autoestima é inabalável? Quando se deparam com o silêncio e o desinteresse de alguém que já ultrapassou tais jogos? Ficam vulneráveis, aprisionados em suas próprias armadilhas emocionais. O que eles não percebem é que o poder que julgam possuir sobre você é uma ilusão que eles mesmos criaram. Eles pressupõem que suas ações seguirão a lógica que orienta seus comportamentos: receio de rejeição, anseio por validação e necessidade de domínio. Porém, quando você se nega a entrar no jogo, algo significativo ocorre. O roteiro que haviam elaborado se torna completamente sem sentido. A sua independência emocional atua como uma barreira, devolvendo todas as inseguranças e expectativas que eles depositaram em você. Neste instante, a manipulação começa a ruir, revelando não a sua fragilidade, mas a deles. Esta dinâmica nos revela um princípio crucial acerca das interações humanas. Ninguém tem o direito de manipular emocionalmente sem o seu consentimento. E ao optar por não se render a esses jogos, você interrompe o ciclo. Claro, isso não implica que você seja insensível ou alheio às emoções alheias, mas sim que compreende que sua energia é muito valiosa para ser desperdiçada em atividades que não te elevam. Esta clareza surge com o autoconhecimento. Quando você conhece a si mesmo e o que merece, é muito mais simples reconhecer quando alguém está tentando te derrubar. A manipulação motivada pelo ciúme também evidencia a falta de maturidade emocional de quem a realiza. Parece que eles estão aprisionados em uma mentalidade de vencer ou perder, onde o propósito não é estabelecer uma conexão genuína, mas sim demonstrar que possuem o controle. Contudo, a realidade é que o domínio é apenas uma ilusão. É impossível controlar os sentimentos de alguém de maneira autêntica. Tudo o que conseguem é gerar uma ilusão momentânea que, invariavelmente, se desintegra ao se deparar com a força interna de alguém que se recusa a se render. Esta falta de maturidade não deve ser encarada com ira ou mágoa, mas sim com compaixão. Porque no final das contas, todos nós já vivenciamos momentos em que projetamos nossas inseguranças nos demais. O que distingue os que se desenvolvem daqueles que permanecem estagnados é a coragem de enfrentar essas projeções e se esforçar para superá-las. Ao optar por não reagir às tentativas de manipulação, você não só salvaguarda sua própria energia, mas também proporciona ao outro uma chance, mesmo que indireta, de ponderar sobre suas ações. Enquanto eles se esforçam para obter uma resposta sua, você se mantém concentrado em sua própria trajetória. Isso não implica que você descubra o que está ocorrendo, mas que opta por não permitir que isso tenha um impacto negativo em você. Esta atitude não é somente um gesto de resistência, mas também uma exibição de poder. Ao contrário do que muitos pensam, a verdadeira força não reside em dominar o próximo, mas em dominar a própria pessoa. É isso que causa desconcerto em quem tenta manipular. Esperam que você ceda, reaja, confirme suas ações de algum modo. No entanto, quando isso não ocorre, são obrigados a encarar a verdade. O poder que acreditavam possuir sobre você nunca existiu. Esta desconstrução do controle emocional proporciona liberdade, porque ao entender que as ações alheias não determinam o seu valor, você se liberta de um fardo que não era seu para suportar.
Nesse percurso, você se transforma em um modelo concreto de como é viável superar as expectativas e projeções alheias, preservando a sua tranquilidade interior. Isso é algo que ninguém tem o direito de lhe tirar. Essa compreensão proporciona uma liberdade emocional que é profundamente transformadora. É como se finalmente conseguisse ver as coisas como realmente são, sem as distorções provocadas pelas emoções alheias. Percebe que não é necessário responder a cada desafio, não é necessário justificar ou demonstrar nada para ninguém. Isso te proporciona uma sensação de poder que ultrapassa qualquer manipulação possível, pois é uma força que provém de dentro, da sua ligação consigo mesmo. Enquanto procuram respostas, tentando incessantemente manter sua relevância por meio de jogos emocionais, você avança, e essa é a mais expressiva conquista de todas, não por ter conquistado alguma coisa, mas porque optou pela sua tranquilidade acima de tudo. Isso é algo que não pode ser avaliado. Trata-se da distinção entre viver para satisfazer os outros e viver conforme a sua própria verdade, e no final das contas, essa é a única opção que realmente tem valor. Quando você opta por viver conforme a sua verdade, algo em você se transforma para sempre. A manipulação, o controle e as brincadeiras emocionais deixam de ter qualquer influência em sua vida. Isso não implica que você deixe de notar o que está ocorrendo, mas sim que você deixa de ser impactado negativamente por isso. Parece que surge uma nova clareza, possibilitando que você perceba as intenções ocultas nas ações de quem busca te aprisionar nesses ciclos de incerteza. Compreende que esses indivíduos não estão agindo com base em força, mas em medo. Ao entender isso, adquire-se um sentimento ainda mais intenso de liberdade emocional. Essa liberdade causa confusão e frustração em quem busca manipulá-la. Eles estão habituados a observar reações previsíveis, respostas que confirmam suas ações e reforçam sua sensação de domínio. Contudo, ao encontrar alguém que não responde de acordo com suas expectativas, o que antes era um campo seguro e previsível se converte em um território inexplorado. Neste instante, o indivíduo que tentava dominar a narrativa começa a perder o controle sobre si mesmo, porque sem a sua intervenção, todo o plano delas rui. Esta é uma das lições mais impactantes que podemos absorver. Ninguém é responsável pelas emoções ou comportamentos alheios, a não ser você mesmo. Quando alguém reflete suas inseguranças em você, é um sinal do que ainda não conseguiram resolver internamente. Isso não está relacionado a você. Essa visão altera a maneira como você vê as interações. Deixa de interpretar o comportamento alheio como algo que precisa ser corrigido ou solucionado e passa a vê-lo como um reflexo dos desafios que eles enfrentam. Essa compreensão não só te libera, mas também proporciona uma sensação de tranquilidade, porque, ao não reagir a essas tentativas de manipulação, você poupa energia para o que realmente é relevante. Antes dividida com essas dinâmicas exaustivas, sua atenção agora pode ser direcionada para o seu próprio progresso, seus sonhos, sua própria trajetória. Isso é um fenômeno que muda completamente a maneira como você vive. Percebe que não é mais necessário se envolver em ciclos que não ecoam com sua verdadeira natureza, e ao agir dessa maneira, começa a atrair experiências e indivíduos que se harmonizam com quem realmente é. Esta alteração também gera um efeito surpreendente em quem tenta manipular você. Ao se depararem com sua indiferença, são obrigados a encarar algo que sempre evitavam. Eles próprios. Sem a sua resposta para impulsionar suas táticas, eles se deparam com suas próprias incertezas. Isso é uma coisa poderosa, pois é no silêncio que as verdades mais íntimas emergem. Eles podem tentar ignorar, negar ou até intensificar seus esforços para provocar uma reação, mas nada disso altera a realidade de que a origem do problema reside neles. Esta é uma realidade que todos, em algum momento, devem encarar. As expectativas e projeções que projetamos nos outros sempre espelham algo que precisamos resolver internamente. Não é simples identificar isso, muito menos gerenciá-lo, mas é um passo crucial para o desenvolvimento.
Ao compreender isso, você começa a ver essas dinâmicas sob um novo ponto de vista. Ao invés de se sentir ameaçado ou manipulado, você passa a enxergar tais circunstâncias como chances de reforçar sua própria força e clareza. Esta atitude não só evidencia maturidade emocional, como também demonstra amor próprio. Porque, ao optar por não participar dessas brincadeiras, você está sinalizando para si mesmo que merece algo superior. E essa afirmação, apesar de silenciosa, é surpreendentemente poderosa. Ela transforma a maneira como você interage com o mundo e, sobretudo, consigo mesmo. Percebe que não necessita de confirmação externa para se sentir pleno, pois é o bastante como é. E essa compreensão te fortifica de uma forma que ninguém pode remover. Ao se conhecer e entender o seu valor, as opiniões e atitudes alheias deixam de ter a importância que antes possuíam. Deixa de ser uma vítima das expectativas alheias e passa a ser o construtor da sua própria realidade, e isso é algo que não pode ser manipulado ou controlado por ninguém. Enquanto eles persistem em suas próprias previsões, você progride. Este progresso não é somente físico ou tangível, mas, sobretudo, espiritual e emocional. Trata-se de um desenvolvimento que ultrapassa as restrições impostas pelos jogos emocionais, porque, ao optar por estar em sintonia com a sua verdade, você estabelece uma conexão com algo muito maior, algo inabalável pelas incertezas ou intenções de outrem. E essa ligação é o que te mantém, orienta e proporciona a energia necessária para prosseguir, independentemente do que ocorra ao seu redor. A comparação é um velho engano, uma ilusão que nos leva a crer que nosso valor está diretamente ligado ao que os outros possuem, fazem ou representam. No entanto, aqueles que estão em sintonia com sua essência compreendem que a verdadeira prosperidade da vida não reside em competir com o que está ao seu redor, mas em se alinhar ao que é seu por direito, ao que está destinado a fluir de forma natural. Esta visão de prosperidade elimina qualquer necessidade de competição. Em uma frequência como a sua, qualquer tentativa de outra pessoa de provocar reações emocionais em você se torna ineficaz. Embora muitos pensem o contrário, a verdadeira força não reside em reagir, mas em manter-se firme na sua verdade. Aqueles que buscam provocar reações negativas adotam uma perspectiva restrita, fundamentada na noção de escassez. Acreditam que, para se sentirem importantes ou pertinentes, devem diminuir o outro, provocar insegurança ou conflito. Contudo, quando se está em sintonia consigo mesmo, essa lógica não se aplica. Percebe que o universo é imenso, que existe espaço suficiente para todos prosperarem e que a competição é meramente um desvio do que realmente é importante, a sua própria trajetória. Essa atitude de desprendimento desconcerta quem tenta te manipular. Esperam que você se sinta perturbado, mude de rumo ou reaja conforme seus planos. No entanto, quando isso não ocorre, eles ficam sem chão, obrigados a admitir que sua influência sobre você é nula. Expressar seus desejos, ao invés de perseguir ou competir, é um gesto de confiança. É uma recordação de que o que é genuinamente seu encontrará uma rota até você. Não é preciso forçar, fugir ou brigar. Isso não implica passividade, mas sim uma convicção profunda de que sua energia é mais bem aplicada na construção, criação e manutenção da realidade que você anseia viver. E isso é algo que os que trabalham em uma frequência mais baixa não conseguem entender. Eles encaram a manifestação como algo inerte, sem compreender que ela requer uma energia interna que poucos estão dispostos a desenvolver. Essa força provém da transparência. Transparência sobre quem você é, o que deseja e o que é digno. Com isso, qualquer tentativa de alguém de te arrastar para jogos de comparação ou competição se torna sem importância, porque você entende que a trajetória deles pertence a eles, enquanto a sua é sua. Não são necessários cruzamentos, não é preciso provar nada. É neste ponto que a frustração do manipulador alcança seu ponto máximo.
Eles estruturaram cada ação na expectativa de um jogo emocional no qual você participaria, porém você sequer pegou as peças do jogo. A manifestação é um espelho da sua fé no curso da vida. É entender que, enquanto estiver em sintonia com a sua verdade, o que é importante para você virá naturalmente. Isso não implica que você nunca encontrará obstáculos ou que tudo será simples, mas sim que cada passo que você dá está te conduzindo ao lugar onde você precisa estar. Essa convicção é o que mantém sua tranquilidade, mesmo quando alguém tenta abalar. Seu equilíbrio. Você compreende que a energia investida em reações poderia estar sendo empregada na construção de algo maior, algo de real relevância. Por outro lado, a competição é um ciclo que nunca conduz a lugar algum. Trata-se de um jogo de resultados nulos, onde ninguém realmente triunfa. Mesmo quando há um vencedor aparente, a vitória é muitas vezes superficial, vazia, fundamentada em um elemento externo que não proporciona uma satisfação duradoura. Quem está aprisionado neste ciclo não percebe que a autêntica felicidade reside em si mesmo, na paz consigo mesmo e com suas decisões. É isso que faz da postura de não competição uma estratégia tão eficaz. Ela te libera do fardo de tentar superar os demais e te concede a chance de se concentrar no que realmente tem valor, o seu próprio progresso. E aqui está o encanto. Quando você cessa a competição, também cessa a comparação. Percebe que não precisa se preocupar com o que os outros possuem ou fazem, pois isso não se relaciona com você. O que é seu está a caminho, enquanto o que não é seu nunca foi planejado para permanecer. Esta clareza proporciona uma leveza inalterável. Enquanto o manipulador se perde em suas jogadas, buscando provar algo para si próprio ou para os demais, você se mantém resoluto, seguro e concentrado na construção de uma vida que espelha quem você verdadeiramente é. Esta atitude não só conserva sua energia, como também transmite uma mensagem impactante para o cosmos. É como expressar: eu tenho confiança, tenho consciência de quem sou e sei que o que é importante para mim chegará no momento adequado. Essa confiança é gratificada de maneiras que frequentemente ultrapassam o que você poderia prever, porque, ao se conectar com a sua essência, você se permite acolher o que está em sintonia com a sua missão. E nada, nada mesmo, pode arrancá-lo de você. Ao passo que o outro se esforça para criar reações, você está moldando sua realidade. E isso é algo que nunca compreenderão, pois operam em um ambiente de escassez, onde acreditam que devem se apropriar de alguém para obter mais. Contudo, a realidade é que a abundância é ilimitada e chega àqueles que estão dispostos a acolhê-la. Com essa mentalidade, não existe lugar para comparações ou competição, pois compreende-se que cada indivíduo possui sua própria trajetória e o êxito de outro nunca diminui o seu. Este é a força da expressão. Não se trata de batalhar, competir ou demonstrar algo ao mundo. Trata-se de estar em sintonia com o que realmente anseia e acreditar que o universo responderá. Trata-se de entender que o que é importante para você não precisa ser imposto e que sua energia deve ser melhor aplicada em construir, criar e se desenvolver. No final das contas, é isso que distingue aqueles que estão em paz consigo mesmos daqueles que ainda estão presos em jogos emocionais. Ao aceitar o poder da manifestação, percebe-se que ele não está atrelado ao que os outros estão fazendo ou dizendo. Trata-se de uma prática profundamente individual, uma dança entre você e o cosmos, na qual a clareza de propósitos determina o ritmo e a confiança impulsiona o movimento. Esta compreensão rompe completamente qualquer ciclo de comparação, já que você não está mais olhando para os lados em busca de validação ou avaliando seu avanço com base no percurso de outra pessoa. A sua energia se direciona para dentro, e é nesse ponto que ocorre a verdadeira mudança. Ao passo que aqueles que tentam manipular estão presos na vontade de provocar reações, você está vivendo no fluxo. Viver no fluxo significa compreender que não é preciso forçar, competir ou correr atrás. O que é seu é alinhado com você e encontrará o caminho para a sua vida no momento apropriado.
Esta convicção é uma das maiores vantagens de quem vive com propósito, pois elimina a ansiedade que a comparação normalmente provoca. Pare de questionar por que não eu, ou quando será o meu momento, e começa a acreditar que sua vez está a caminho e será singular, exatamente como deve ser. No entanto, aqueles que operam em uma frequência de manipulação emocional vivem em um estado oposto. Eles não depositam confiança, pois não possuem um sentimento de completude interna. As suas ações não surgem de um ponto de concordância, mas de uma necessidade. Eles necessitam da validação de outros, seja por meio de reações, atenção ou competição. Se isso não ocorre, ficam frustrados, pois não compreendem como alguém pode permanecer tão inabalável diante de suas estratégias. No entanto, a resposta é direta. Quem está em sintonia com a sua essência não possui tempo ou energia para investir em dinâmicas que não contribuem. Esta atitude de indiferença, que pode parecer fria ou arrogante para alguns, é na realidade um gesto de amor próprio. É optar pelo que nutre, constrói e eleva. Significa compreender que não é necessário provar nada a ninguém, pois você já é completo como é. Essa visão transforma completamente a maneira como você vê a vida. Você elimina comparações e jogos, o que por si só desorienta aqueles que tentam manipular. Eles não entendem como alguém pode sobreviver sem reagir às suas próprias tentativas, pois nunca vivenciaram tal grau de independência emocional. A autêntica liberdade reside em entender que a trajetória de alguém não é um espelho da sua. Todos nós estamos aqui para aprender, evoluir e se expressar de maneiras que são exclusivas para a nossa natureza. Quando você compreende isso, o êxito alheio não te reduz, assim como seus obstáculos não representam um sinal de falha. Tudo está inserido em um processo mais amplo, e acreditar nesse processo é um dos maiores presentes que você pode conceder a si mesmo. Essa autoconfiança te liberta de qualquer pressão externa, pois você tem consciência de que está exatamente onde deve estar. E o mais impressionante é que essa energia de confiança gera um campo magnético em sua volta. Pessoas, oportunidades e circunstâncias que correspondem à sua regularidade começam a se aproximar. Parece que o universo está reagindo à sua convicção, trazendo tudo que ecoa com quem você é. Por outro lado, aqueles que atuam com base na comparação ou manipulação tendem a se distanciar naturalmente. Eles não conseguem se manter próximos a alguém que não valida suas estratégias ou que não se envolve no jogo emocional que tentam criar. Não é necessário forçar esse afastamento. Ocorre de maneira natural, pois energias distintas simplesmente não conseguem coexistir por um longo período. Isso é um alívio, pois possibilita prosseguir com sua jornada sem interrupções desnecessárias. Percebe que a única competição realmente relevante é entre quem você era anteriormente e quem você está se tornando atualmente. Essa competição, se assim podemos defini-la, é benéfica, pois não implica em rivalidade, mas em desenvolvimento. É uma constante recordação de que cada movimento seu, mesmo que pequeno, te aproxima ainda mais do seu objetivo. Por outro lado, quem tenta competir com você não compreende isso. Eles estão aprisionados em uma concepção onde o valor é definido por comparações externas. Acreditam que precisam vencer para se sentirem satisfeitos. Porém, esse tipo de triunfo nunca é gratificante. Ela é transitória, pois não preenche a lacuna interna que os fez competir em primeiro lugar. Por outro lado, você está cultivando algo muito mais profundo e duradouro. Uma sensação de paz que não se baseia em nada nem em ninguém, exceto em si próprio. Essa tranquilidade é o que mantém sua habilidade de se expressar, porque manifestar vai além de simplesmente atrair coisas para a sua vida. Trata-se de estar em harmonia com quem você é e com a sua missão neste planeta. Ao viver nesse estado, tudo ao seu redor começa a se organizar de uma maneira que parece quase mágica. Porém, não se trata de magia. É o resultado direto de estar em sintonia com a sua essência e de depositar confiança no curso da vida.
E essa segurança é algo que ninguém tem o direito de tirar de você. Ela é sua, formada pela clareza, autoconhecimento e a decisão de viver conforme a sua verdade. Ao passo que outros se encontram em ciclos de comparação, tentando avaliar seu valor com base em padrões alheios, você está construindo uma realidade que espelha quem realmente é. E isso não pode ser replicado, manipulado ou aniquilado. É um lembrete constante de que você não está aqui para competir, mas para expressar o que é seu, no seu tempo e da maneira que preferir. As tentativas de manipulação, mesmo que meticulosamente planejadas, contêm uma ironia inescapável. Acabam revelando mais sobre quem as realiza do que sobre quem é o seu alvo. O manipulador, que se julga no comando, expõe suas reais intenções e vulnerabilidades. Em cada ação direcionada a instigar ciúme ou insegurança no outro, existe uma admissão silenciosa da sua própria carência emocional e da necessidade de validação externa. Em sua tentativa de dominar a narrativa, eles se enganam, revelando a todos que o poder que almejam é, na realidade, uma fachada para ocultar a falta de domínio que sentem sobre si mesmos. Esta dinâmica serve como um poderoso lembrete de que a manipulação não é uma demonstração de força, mas de vulnerabilidade. Quem busca instigar o ciúme ou mexer com as emoções alheias não está agindo com base na confiança, mas no medo. Medo de não ser adequado, de não ser apreciado, de não ser importante. Esses esforços para gerar caos emocional são, na realidade, tentativas desesperadas de desviar a atenção do caos interno que o manipulador não consegue lidar. Essa tendência a projetar suas inseguranças nos outros se torna clara, principalmente para aqueles que estão emocionalmente maduros e firmemente arraigados em sua própria integridade. A maturação emocional é um poder silencioso que desmantela completamente essas estratégias. Aqueles que estão focados e seguros de si mesmos não precisam reagir às táticas de manipulação. Não é que essas atitudes passem despercebidas, mas, sim que são percebidas como expressões de uma batalha interna que não é sua. Ao não reagir, você mantém sua energia inalterada, garantindo sua tranquilidade, enquanto o manipulador cai em suas próprias ciladas. Este contraste é o que torna a verdade tão evidente. Embora o manipulador se empenhe em aparentar controle, suas ações demonstram exatamente o contrário. A demanda por criar circunstâncias para obter uma resposta do outro é um indício claro de dependência emocional. Eles necessitam da sua reação, envolvimento e validação da sua importância. No entanto, quando você opta por não participar deste jogo, o que fica é um espaço que somente eles podem preencher. Nesse vazio, todas as suas incertezas emergem, não somente para eles, mas para todos que os observam. Não é necessário procurar ativamente por essa exposição. Ela surge de maneira natural quando você opta por preservar sua integridade frente a tentativas de manipulação. A sua atitude serena, a ausência de envolvimento e habilidade para ver além das aparências estabelecem um contraste evidente com as atitudes do manipulador. Enquanto você mantém a serenidade e a concentração, eles se debatem, buscando desesperadamente o domínio que acreditavam possuir, e durante esse processo acabam expondo exatamente o que pretendiam ocultar, sua vulnerabilidade. A ironia de tudo isso é que, ao procurarem te debilitar, eles revelam suas próprias fragilidades. O que inicialmente era uma exibição de força se converte numa admissão pública de vulnerabilidade. E essa fragilidade, se não for identificada e tratada, se apresenta como dependência emocional, obsessão por validação e um ciclo sem fim de manipulações. No entanto, quem possui maturidade emocional percebe isso claramente e não se deixa influenciar. Você compreende que essas atitudes não dizem respeito a você, mas à luta interna que o outro está travando. Esta clareza proporciona liberdade. Ela possibilita que você analise a situação sem se envolver emocionalmente, preservando sua energia e sua tranquilidade intactas. Ao agir dessa maneira, você não só mantém a sua integridade, mas também transmite uma mensagem impactante. Você não está aberto a dinâmicas que não honram
a sua natureza. E essa mensagem não precisa ser expressa em palavras. Ela é transmitida por meio de suas ações, ou mais precisamente, da falta de reações. À medida que o manipulador se perde em suas próprias armadilhas, buscando provar algo para você ou para os demais, você avança. Este movimento em si é uma demonstração de força, pois evidencia que sua atenção está voltada para o que é verdadeiramente relevante, sua própria trajetória, seu próprio desenvolvimento. Esta atitude neutraliza totalmente as intenções do manipulador, pois eles esperavam que você entrasse no jogo, reagisse e se envolvesse. No entanto, você optou pela paz. Esta decisão revela a verdade de maneira mais evidente do que qualquer confronto poderia. O manipulador, agora sem o domínio que acreditava possuir, se depara com uma realidade áspera. As suas ações não só não alcançaram o objetivo, como também evidenciaram suas próprias falhas. E enquanto eles batalham para manter a aparência de poder, você segue crescendo, progredindo e vivendo conforme a sua autenticidade. Esta é a maior conquista, pois não se trata de vencer o outro, mas de manter a fidelidade consigo mesmo. Esta verdade desvendada é um presente para ambos, você e o manipulador. Para você é um lembrete do quão poderosa é a sua força interior. Para eles, é uma chance de ponderar, reconhecer suas fragilidades e, quem sabe, começar um processo de recuperação. É evidente que nem todos estarão preparados para isso, mas apenas o ato de optar pela integridade em vez da manipulação já lançou uma semente. E no momento adequado, essa semente pode germinar. Ao mesmo tempo, você avança, tornando-se mais robusto, mais esclarecido e mais alinhado com quem realmente é. Quando você avança, mantendo-se leal à sua essência, o efeito dessa decisão vai além do que aparenta à primeira vista. Ao não se envolver em jogos manipulativos, você estabelece um ambiente de autenticidade em sua volta, um ambiente onde as dinâmicas baseadas em controle e insegurança não conseguem prosperar. Parece que, ao se manter fiel à sua verdade, você está reestruturando a forma como interage, não só consigo mesmo, mas também com as pessoas ao seu redor. Este alinhamento não requer anúncio ou explicação, é percebido intensamente por quem olha. Agora exposto, o manipulador se encontra numa encruzilhada. Sem a sua resposta para alimentar suas táticas, são obrigados a se voltar para dentro, a encarar as vulnerabilidades que suas ações expuseram. Este é um instante desconfortável, porém com potencial para mudança. Porque sem alguém que possa projetar suas incertezas, eles precisam enfrentar a fonte dessas emoções. Certamente nem todos aproveitam essa chance. Alguns persistem no ciclo, buscando replicar as mesmas dinâmicas com zinquezão, percebidas como expressões de uma batalha interna que não é sua. Ao não reagir, você mantém sua energia inalterada, garantindo sua tranquilidade, enquanto o manipulador cai em suas próprias ciladas. Este contraste é o que torna a verdade tão evidente. Embora o manipulador se empenhe em aparentar controle, suas ações demonstram exatamente o contrário. A demanda por criar circunstâncias para obter uma resposta do outro é um indício claro de dependência emocional. Eles necessitam da sua reação, envolvimento e validação da sua importância. No entanto, quando você opta por não participar deste jogo, o que fica é um espaço que somente eles podem preencher. Nesse vazio, todas as suas incertezas emergem, não somente para eles, mas para todos que os observam. Não é necessário procurar ativamente por essa exposição. Ela surge de maneira natural quando você opta por preservar sua integridade frente a tentativas de manipulação. A sua atitude serena, ausência de envolvimento e habilidade para ver além das aparências estabelecem um contraste evidente com as atitudes do manipulador. Enquanto você mantém a serenidade e a concentração, eles se debatem, buscando desesperadamente o domínio que acreditavam possuir, e durante esse processo acabam expondo exatamente o que pretendiam ocultar, sua vulnerabilidade.
A ironia de tudo isso é que, ao procurarem te debilitar, eles revelam suas próprias fragilidades. O que inicialmente era uma exibição de força se converte numa admissão pública de vulnerabilidade. E essa fragilidade, se não for identificada e tratada, se apresenta como dependência emocional, obsessão por validação e um ciclo sem fim de manipulações. No entanto, quem possui maturidade emocional percebe isso claramente e não se deixa influenciar. Você compreende que essas atitudes não dizem respeito a você, mas à luta interna que o outro está travando. Esta clareza proporciona liberdade. Ela possibilita que você analise a situação sem se envolver emocionalmente, preservando sua energia e sua tranquilidade intactas. Ao agir dessa maneira, você não só mantém a sua integridade, mas também transmite uma mensagem impactante. Você não está aberto a dinâmicas que não honram a sua natureza. E essa mensagem não precisa ser expressa em palavras. Ela é transmitida por meio de suas ações, ou mais precisamente, da falta de reações. À medida que o manipulador se perde em suas próprias armadilhas, buscando provar algo para você ou para os demais, você avança. Este movimento em si é uma demonstração de força, pois evidencia que sua atenção está voltada para o que é verdadeiramente relevante, sua própria trajetória, seu próprio desenvolvimento. Esta atitude neutraliza totalmente as intenções do manipulador, pois eles esperavam que você entrasse no jogo, reagisse e se envolvesse. No entanto, você optou pela paz. Esta decisão revela a verdade de maneira mais evidente do que qualquer confronto poderia. O manipulador, agora sem o domínio que acreditava possuir, se depara com uma realidade áspera. As suas ações não só não alcançaram o objetivo, como também evidenciaram suas próprias falhas. E enquanto eles batalham para manter a aparência de poder, você segue crescendo, progredindo e vivendo conforme a sua autenticidade. Esta é a maior conquista, pois não se trata de vencer o outro, mas de manter a fidelidade consigo mesmo. Esta verdade desvendada é um presente para ambos, você e o manipulador. Para você, é um lembrete do quão poderosa é a sua força interior. Para eles, é uma chance de ponderar, reconhecer suas fragilidades e, quem sabe, começar um processo de recuperação. É evidente que nem todos estarão preparados para isso, mas apenas o ato de optar pela integridade em vez da manipulação já lançou uma semente. E no momento adequado, essa semente pode germinar. Ao mesmo tempo você avança, tornando-se mais robusto, mais esclarecido e mais alinhado com quem realmente é. Quando você avança, mantendo-se leal à sua essência, o efeito dessa decisão vai além do que aparenta à primeira vista. Ao não se envolver em jogos manipulativos, você estabelece um ambiente de autenticidade em sua volta, um ambiente onde as dinâmicas baseadas em controle e insegurança não conseguem prosperar. Parece que, ao se manter fiel à sua verdade, você está reestruturando a forma como interage, não só consigo mesmo, mas também com as pessoas ao seu redor. Este alinhamento não requer anúncio ou explicação, é percebido intensamente por quem olha. Agora exposto, o manipulador se encontra numa encruzilhada. Sem a sua resposta para alimentar suas táticas, são obrigados a se voltar para dentro, a encarar as vulnerabilidades que suas ações expuseram. Este é um instante desconfortável, porém com potencial para mudança, porque sem alguém que possa projetar suas incertezas, eles precisam enfrentar a fonte dessas emoções. Certamente, nem todos aproveitam essa chance. Alguns persistem no ciclo, buscando replicar as mesmas dinâmicas com autêntica liberdade. Quando empregado com discernimento, o silêncio não representa fraqueza ou omissão, mas sim uma afirmação forte. Ele expressa sem palavras que você opta por manter sua paz, energia e valor, resistindo a ser conduzido para dinâmicas que não se alinham com quem você realmente é. Para aqueles que se apoiam na manipulação para se sentirem no comando, o silêncio e o desprendimento podem ser perturbadores. Eles aguardam uma resposta. De fato, eles necessitam dela.
Qualquer resposta, seja raiva, tristeza, indignação ou até mesmo um esforço de conciliação, serve como combustível para suas estratégias. Contudo, ao optar por não reagir, mantendo-se firme em seu desapego, você rompe o ciclo, você elimina a energia que mantinha a dinâmica, deixando o manipulador com um espaço que ele não consegue preencher. Este vazio não é uma criação sua, mas uma realidade que sempre existiu, oculta pelas tentativas alheias de projetar suas inseguranças em você. Ao se negar a participar, o manipulador é compelido a lidar com esse vazio. Sem a sua confirmação, ele se depara com suas próprias incertezas, temores e vulnerabilidades. Isso pode ser perturbador, pois frequentemente são os aspectos de si mesmo que ele tem mais receio de enfrentar. Contudo, a verdade que o desapego desvenda é que ninguém pode preencher o vazio interno de outra pessoa, nem pode suportar o fardo de suas inseguranças por ela. Para você, o desapego representa um gesto de autocuidado e respeito por si mesmo. Ele não é um mecanismo de defesa, mas uma decisão sábia para preservar sua energia e manter o foco no que realmente é relevante. Isso não implica que você negue ou suprima seus sentimentos, mas que os gerencia de maneira saudável, sem se deixar influenciar por dinâmicas externas. Compreende que a sua tranquilidade interior vale mais do que qualquer tentativa de manipulação e que, frequentemente, a melhor reação às estratégias emocionais de alguém é não responder. Esta atitude não só garante a sua integridade, mas também evidencia uma força que o manipulador não previa. O desapego demonstra que você não necessita do reconhecimento ou validação de terceiros para se sentir realizado. Ele evidencia que você é independente, seguro e em sintonia com a sua própria verdade. E essa exibição de poder, mesmo que silenciosa, ecoa mais alto do que qualquer conflito poderia. Porque enquanto o manipulador está aprisionado em suas incertezas, você avança, livre e inalterado. É crucial compreender que o desapego não implica em indiferença ou dureza. Não quer dizer que você não se importa, mas que opta por se importar o suficiente consigo mesmo para evitar se envolver em dinâmicas que sugam sua energia. Ele representa um gesto de respeito, tanto para você quanto para o outro, pois entende que cada indivíduo é responsável por suas próprias emoções e decisões. Ao praticar o desapego, você proporciona ao outro uma chance, mesmo que implícita, de refletir sobre seus atos e possivelmente começar um processo de transformação. O silêncio que segue o desapego é forte, pois quebra o ciclo de manipulação. Ele derruba a suposição de que você responderá de maneira previsível, que será atraído para o jogo emocional alheio. Este silêncio não é desprovido de sentido, está repleto de significado. Trata-se de um local onde você reafirma seu valor e sua independência, onde se recorda que não tem responsabilidade pelas emoções ou atitudes de ninguém além de si. Enquanto o manipulador tenta compreender as razões pelas quais suas estratégias não estão dando certo, você está se desenvolvendo. O desapego possibilita que você canalize sua energia para o que é realmente relevante, seja para o seu desenvolvimento pessoal, para relacionamentos saudáveis ou para suas metas. Ele proporciona um espaço para focar no que é positivo e produtivo, ao invés de desperdiçar energia em algo que não acrescenta valor à sua existência. Essa decisão é libertadora, pois te retira da posição de reatividade e te insere na posição de criador. Percebe que, ao permanecer imóvel, mantém o domínio sobre sua própria história. O manipulador pode tentar te conduzir ao caos dele, porém, você já ultrapassou essa necessidade. E é essa transcendência que o desapego simboliza. A habilidade de permanecer inabalável em sua paz, sem se importar com o que se passa ao seu redor. Para o manipulador, isso pode ser desagradável e até doloroso, pois ele esperava que você participasse do seu jogo. No entanto, ao optar por não participar, você reformula as normas. Você evidencia que o seu valor independe da atenção ou aprovação de terceiros, e que a sua força provém de si mesmo.
Apesar de não ser expressa em palavras, essa mensagem é nítida e impactante. Ela declara: eu faço a minha própria escolha, escolho a minha tranquilidade, escolho prosseguir. Ao tomar essa decisão, você não só garante a sua integridade, como também abre caminho para novas oportunidades, relações e vivências em sua vida. Porque ao eliminar você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única. Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Que não é mais útil, você abre espaço para o que realmente tem valor. Portanto, o desapego não é apenas uma reação às estratégias de manipulação, mas uma prática constante de autoconfiança e desenvolvimento. Ele serve como um lembrete de que você é perfeito exatamente como é e que nada nem ninguém pode arrancá-lo de você. A força do desapego não só altera a forma como você interage com os outros, mas também modifica a forma como se percebe. É como se, ao liberar o que não corresponde à sua essência, você iniciasse uma conexão mais intensa com quem realmente é. Percebe que, ao resistir às tentativas de manipulação ou validação alheias, está resgatando aspectos de si que antes estavam dispersos em dinâmicas que não te atendiam. Esta reaproximação consigo mesmo é o cerne do desapego, uma prática que te reconecta ao seu centro, ao seu objetivo, à sua essência. Essa verdade funciona como um farol que orienta todas as suas decisões. Quando você está tranquilo consigo mesmo, não precisa procurar nos outros a confirmação que já possui internamente. Isso proporciona uma liberdade quase tangível, uma leveza que os demais percebem mesmo sem compreender exatamente de onde provém. Embora muitos ainda estejam aprisionados em ciclos de carência e controle, buscando preencher lacunas com a atenção ou a energia alheia, você descobriu uma rota que ultrapassa tais restrições. Você deixou de jogar os mesmos jogos, pois entende que sua energia é muito valiosa para ser desperdiçada em algo que não contribui. Esta percepção transforma tudo. Ao praticar o desapego, você não está apenas resguardando sua energia, está abrindo caminho para algo mais amplo. É como arrumar uma sala repleta de bagunça. Ao eliminar o que já não é seu, cria-se espaço para o novo. Sempre que algo novo surge em sua vida, ele é mais alinhado, mais elevado, pois ressoa com a frequência que você está transmitindo. Ao se desvincular de jogos emocionais e manipulações, você está sinalizando ao universo que está preparado para algo superior, mais genuíno, que expresse quem você realmente é. Por outro lado, aqueles que tentaram te manipular continuam presos em seu próprio ciclo. Sem a energia necessária para manter suas estratégias, eles se deparam com um espelho que espelha suas próprias incertezas. Esta é a ironia do desapego. Ao se negar a reagir, você obriga o manipulador a encarar exatamente o que ele tentou evitar. Ele percebe que não tem mais a sua ajuda para validar suas ações ou aplacar suas incertezas internas. E sem essa saída, as fissuras começam a emergir. No entanto, isso não é algo que você deve prestar atenção ou se preocupar, porque ao exercitar o desapego,
também se liberta a necessidade de controlar ou supervisionar o que ocorre com os demais. Compreende que o desenvolvimento deles, tal como o seu, é uma trajetória individual que ninguém tem o poder de acelerar ou impor. A única obrigação que você tem é consigo mesmo, preservar a sua paz, integridade e energia. Ao agir assim, você se transforma em um exemplo silencioso, porém impactante, do que é viver em sintonia com a sua verdade. Neste cenário, o silêncio não representa uma falta de ação, mas uma decisão consciente de não alimentar o que não está em sintonia com você. Trata-se de um local onde é possível processar suas emoções, ponderar sobre suas decisões e reafirmar seu compromisso com o que realmente tem valor. E neste lugar, você descobre uma força que possivelmente não conhecia, porque é necessário bravura para se desvincular. É preciso bravura para encarar uma situação que tenta te derrubar e declarar: eu opto por não me envolver. Escolho a minha tranquilidade. Essa bravura desarma totalmente quem tenta te manipular. Eles esperavam que você respondesse, permanecesse no ciclo, confirmasse sua relevância. No entanto, quando você opta pelo silêncio e pelo desapego, eles se encontram sem um obstáculo. E sem um oponente, a partida simplesmente não pode prosseguir. Nesse instante, você compreende a verdadeira força do desapego. Além de te proteger, ele interrompe as dinâmicas que estavam te prejudicando, possibilitando que você prossiga sem peso desnecessário. À medida que você progride, algo ainda mais belo acontece. Você começa a atrair para a sua vida indivíduos e circunstâncias que estão em sintonia com a sua vibração, porque o desapego não se limita a liberar o que não tem mais utilidade, também envolve criar espaço para o que realmente tem valor. Ao liberar o que estava sugando sua energia, você estabelece um campo magnético que atrai tudo o que está alinhado com a sua verdade. Essas novas relações, essas novas chances não surgem por acaso, mas sim do esforço pessoal que você realizou ao optar por se desvincular. E essa tarefa nunca se encerra, pois o desapego não é uma meta final, mas um exercício constante. A existência sempre apresentará obstáculos, indivíduos e circunstâncias que testarão sua habilidade de se manter focado. No entanto, com o passar do tempo, você se fortalece, ganha confiança e se torna mais ciente do seu próprio poder. Ao optar pelo desapego, você está fortalecendo sua ligação com quem realmente é. Essa ligação é o que te mantém, orienta e proporciona a força necessária para seguir em frente, independentemente do que ocorra. É crucial recordar que o desapego não se trata de rejeitar ou negar as suas emoções. Trata-se de identificar o que você sente, gerir essas emoções de maneira equilibrada e, por fim, fazer uma escolha consciente de não permitir que elas o dominem. Trata-se de optar pela paz ao invés do conflito, pela autenticidade ao invés da manipulação e pela verdade ao invés da mentira. Ao agir dessa maneira, você não só se liberta, mas também motiva os demais a seguirem o mesmo caminho. O poder do desapego não se limita a transformar sua vida, mas também a clarear o caminho para aqueles que ainda buscam a liberdade que você alcançou. O ciclo de comparação é uma armadilha que se nutre das próprias inseguranças de quem tenta instaurá-lo. Ao tentar substituir outra pessoa para provocar ciúme ou reafirmar seu valor, a pessoa está, na realidade, entrando em uma dinâmica emocional que desde o começo está fadada ao insucesso. O manipulador, convencido de que pode prosseguir ao mostrar uma nova opção, começa a avaliar cada aspecto dessa relação em comparação com o que foi perdido. Quanto mais você tenta demonstrar ao mundo que evoluiu, mais claro fica que a falta do outro gerou um vazio que não pode ser preenchido com superficialidades. Esta constante comparação se transforma numa prisão emocional. A nova pessoa, que deveria representar um progresso, acaba se tornando um espelho do que já aconteceu, mas que não pode ser repetido.
A autenticidade, a energia e a ligação que prevaleciam antes se transformam em um padrão inalcançável, e cada tentativa de imitação apenas acentua a singularidade do original. Ao invés de se libertar, o manipulador se mantém cada vez mais preso nesse ciclo, procurando validação em dinâmicas que nunca podem proporcionar o que ele realmente necessita, uma sensação de completude que só pode ser obtida internamente. O mais irônico é que, ao tentar substituir alguém para provocar ciúmes, o manipulador não só não alcança seu propósito, como também demonstra sua própria insatisfação. Aqueles que observam de fora podem facilmente perceber que a tentativa de mostrar o novo é menos sobre celebrar uma ligação autêntica e mais sobre criar uma imagem de felicidade e êxito. Esta exigência de validação externa é uma confissão silenciosa de que o vazio deixado pelo outro ainda persiste, mesmo que não seja percebido ou admitido de maneira consciente. Enquanto isso, aqueles que foram afetados por essa tentativa de manipulação prosseguem livres das consequências dessas dinâmicas. Existe uma compreensão clara de que o que é insubstituível não precisa ser comprovado. A força da autenticidade reside na impossibilidade de sua duplicação ou recriação. Quando uma pessoa se sente segura de si mesma e do que pode oferecer, não se sente intimidada por essas tentativas de substituição. Essa segurança possibilita que o indivíduo progrida, direcionando sua energia para o desenvolvimento, relações genuínas e um objetivo maior. Este contraste entre aqueles que estão aprisionados no ciclo de comparação e aqueles que optaram por se libertar é extremamente esclarecedor. Ao passo que o manipulador se desgasta emocionalmente, tentando manter a aparência de evolução ou superação, o outro está em pleno crescimento, inalterado e imune às tentativas de abalá-lo. Esta liberdade é uma afirmação impactante, pois evidencia que o valor de um indivíduo não pode ser reduzido pelas ações ou decisões de outro. Quem vive em sintonia com a sua verdade não precisa disputar atenção ou se preocupar com as dinâmicas dos outros. Existe uma segurança interna que vai além desses problemas. Aqui está a essência dessa dinâmica. O ciclo de comparação é uma distração. Ele impossibilita o manipulador de enxergar internamente e lidar com as verdadeiras questões que necessitam ser solucionadas. Ao invés de buscar desenvolvimento pessoal ou autoconhecimento, o foco é direcionado para o exterior, tentando demonstrar algo para os outros ou até mesmo para si próprio. Porém, essa estratégia nunca é eficaz, pois o problema nunca foi de outra pessoa. A relação que o manipulador estabelece consigo mesmo sempre foi o foco. Até que essa relação seja resolvida, o ciclo de comparação persistirá, provocando frustração, insegurança e descontentamento. Em contrapartida, quem opta por se distanciar deste ciclo está realizando um ato de emancipação. Ao se recusar a participar da dinâmica de comparação, o indivíduo se nega a conferir poder às intenções do manipulador. Isso não é realizado por desdém ou desinteresse, mas por amor próprio. É uma decisão sábia de não empregar energia em algo que não acrescenta valor. E essa decisão possibilita que o indivíduo continue se desenvolvendo, estabelecendo conexões com indivíduos e vivências que verdadeiramente ecoam com sua verdadeira natureza. Enquanto o manipulador está preso na tentativa de comprovar algo, o outro está desfrutando da vida ao máximo. Esta é a distinção entre responder e gerar. Quem reage está constantemente sujeito ao que ocorre ao seu redor, ao passo que quem cria está moldando uma realidade que espelha seus próprios propósitos e princípios. Esta distinção é o que distingue aqueles que estão em paz consigo mesmos daqueles que ainda procuram validação de terceiros, e essa tranquilidade é um dom que não pode ser adquirido, obtido ou reproduzido. Ela é fruto de um esforço pessoal, de um compromisso com a própria autenticidade e de uma recusa em ser moldada pelas atitudes ou expectativas alheias. Para o manipulador, o ciclo de comparação se transforma numa prisão oculta. Ele persiste em avaliar seu valor com base no que perdeu, sem perceber que essa estratégia apenas o aprisiona ao passado.
Por outro lado, o outro vivencia a autêntica liberdade. A liberdade de viver sem o fardo das expectativas alheias, sem se abalar com jogos emocionais ou tentativas de manipulação. Esta liberdade possibilita que o indivíduo floresça, enquanto o manipulador permanece aprisionado em sua própria rede de incertezas. Em última análise, o ciclo de comparação não prejudica a pessoa que foi manipulada, ao contrário, destrói quem o implementou, porque em vez de progredir, o manipulador se apega ainda mais ao que foi perdido, incapaz de prosseguir de forma autêntica. No entanto, para aqueles que optaram pelo desapego, essa dinâmica serve apenas como um lembrete do poder da independência emocional. É uma prova de que, ao optar por não reagir, não competir e não se engajar, você está optando por si mesmo. E essa decisão te libera para viver uma vida que não só espelha quem você é, mas também possibilita que você seja o seu melhor, sem peso, sem comparações e sem restrições. A procura por atenção, quando motivada por estratégias de manipulação, é como tentar preencher um vazio sem fim. Os indivíduos que aderem a esse tipo de comportamento se encontram em uma frequência reduzida, onde a validação externa é percebida como um elemento crucial para sustentar sua autopercepção. Contudo, essa tática, na realidade, é uma cilada. Ao se apoiar nas reações dos outros para se sentir relevante, o manipulador se afasta de um aspecto crucial, a habilidade de reconhecer valor em si mesmo. Geralmente, esses jogos manipulativos apresentam uma camada superficial de autoconfiança, mas basta uma observação mais detalhada para perceber o vazio que escondem. A necessidade de criar situações que chamem a atenção dos outros não indica força, mas sim vulnerabilidade. Frequentemente, quem utiliza essas estratégias acredita que, ao ser notada, receberá algum tipo de reconhecimento que a fará sentir-se completa. Contudo, o que acontece é exatamente o contrário. Quanto mais se procura a atenção desesperadamente, mais clara se torna a necessidade que impulsiona tais comportamentos. A ironia reside aqui. A atenção obtida através de manipulação nunca é autêntica. Ela não surge de um verdadeiro reconhecimento, mas de uma resposta induzida, e essa distinção é fundamental. Em última análise, quem procura a atenção dessa forma nunca se sente verdadeiramente satisfeito. O vazio que buscam preencher persiste, já que a validação que buscam não pode ser encontrada em outro lugar. E o ciclo continua, um ciclo contínuo de procura, de esforços para atrair a atenção, de jogos que desgastam tanto o manipulador quanto os que ele tenta conquistar. Por outro lado, aquele que opta por não se envolver nesses jogos exibe uma força silenciosa, porém significativa. A falta de reação não representa desprezo, mas sim maturidade. Trata-se de uma afirmação de que sua energia é valiosa demais para ser gasta em dinâmicas que não conduzem a nenhum destino. Esta atitude de clareza e concentração estabelece um contraste marcante com a conduta do manipulador. Enquanto ele se envolve em conflitos, buscando provar algo para si próprio ou para os demais, o outro permanece firme, conduzido por um objetivo maior. Este contraste é percebido, mesmo que subconscientemente, por todos à volta. O indivíduo que se mantém firme, que não se deixa influenciar pelos jogos de manipulação, inspira respeito e admiração, porque sua atitude espelha algo que todos almejamos, mesmo sem estarmos sempre cientes disso: equilíbrio, tranquilidade interior e um vínculo genuíno consigo mesmo. Essas características não podem ser replicadas ou impostas. Elas surgem do autoconhecimento, da maturidade emocional e de um comprometimento com o que é verdadeiramente relevante. Por outro lado, o manipulador afasta as pessoas com sua constante procura por atenção. O seu comportamento provoca um desgaste emocional nas pessoas à sua volta, pois a necessidade incessante de validação é um fardo que ninguém consegue sustentar por um longo período.
E essa separação, mesmo sendo dolorosa, é inescapável, porque relações autênticas não conseguem prosperar em um ambiente manipulado. Elas demandam autenticidade, confiança e um equilíbrio equilibrado entre dar e receber, e isso é algo que simplesmente a procura por atenção não pode proporcionar. Para aqueles que são afetados por essas estratégias, o maior triunfo reside em não se envolver. Ao não reagir, você conserva sua tranquilidade e vitalidade. Evite ser arrastado para um ciclo que, no final das contas, nunca termina. Ao agir assim, você também transmite uma mensagem impactante, que sua existência é orientada por algo maior, algo que transcende as tentativas de manipulação alheias. Esta mensagem não necessita ser expressa por meio de palavras. Ela pode ser percebida, e ela causa um efeito que ultrapassa em muito o que você pode imaginar. Enquanto o manipulador se encontra em seu ciclo de drama, buscando demonstrar seu valor por meio de ações externas, você está edificando algo concreto. Você está concentrado em seu desenvolvimento, em suas metas, em sua trajetória. Essa distinção, no final das contas, distingue quem vive em uma frequência baixa de quem está progredindo em direção a um objetivo mais elevado. Porque o objetivo não está em como os outros te veem, mas em como você se percebe e com o que está gerando no mundo. Buscar atenção é uma competição de curto prazo que nunca resulta em uma vitória genuína. O manipulador pode conseguir a atenção instantânea que almeja, mas o que perde é muito mais significativo. A chance de descobrir o valor próprio, estabelecer relações autênticas e viver de maneira genuína, e ao mesmo tempo que ele está preso neste ciclo, você está alcançando a liberdade. Você está progredindo, amadurecendo e ganhando força, porque optou por focar sua energia no que realmente tem valor. Essa decisão é o que modifica a sua existência. Ela proporciona a liberdade para criar, evoluir e se conectar com indivíduos e vivências que ecoam com sua verdadeira natureza. No final das contas, é isso que realmente tem valor, porque a atenção alheia pode ser efêmera, contudo, a tranquilidade interior e a clareza provenientes de viver com propósito são perenes. Elas são o que te apoiam, orientam e possibilitam prosseguir, independentemente do que esteja ocorrendo à sua volta. Ao reconhecer a inutilidade da procura por atenção, você se desprende não só das dinâmicas manipuladoras, mas também de qualquer exigência de aprovação externa. Essa liberdade possibilita que você viva de maneira completa, genuína e em sintonia com quem realmente é. Ao viver dessa maneira, você não só se eleva, como também motiva os demais a seguirem o mesmo caminho. Porque a sua força, clareza e tranquilidade são um lembrete de que há um modo superior de viver, um que não se baseia na percepção dos outros, mas sim na sua própria percepção. O jogo que o manipulador tenta estabelecer através de suas táticas e manipulações emocionais é uma tentativa vã, pois só é válido para aqueles que optam por participar. Ao se negar a jogar, ao optar por não reagir e não aderir à dinâmica sugerida, o jogo simplesmente perde seu significado. Não existe jogo, não existem peças, não existem normas que te envolvam. O manipulador pode fazer qualquer coisa para provocar uma reação, porém, quando se depara com alguém que não está pronto para dedicar sua energia a esses conflitos, a tática se desintegra. Esta recusa em se envolver não representa apatia, mas sim uma demonstração forte de força emocional. Ela surge de uma compreensão profunda do que realmente tem valor e do entendimento de que sua energia é muito valiosa para ser desperdiçada em estratégias fúteis. Ao optar por não se envolver, você não está desconsiderando a situação. Você está optando por reagir de uma forma que evidencia sua maturidade, seu propósito e sua ligação com algo maior. Isso é desconcertante para o manipulador. Eles planejaram cada ação baseado na suposição de como você reagiria. Eles necessitavam da sua resposta para validar suas ações e manter a aparência de domínio.
Contudo, se essa resposta não chega, se você mantém a concentração e permanece inabalável, a realidade começa a aparecer. O controle que pensavam possuir nunca existiu. Eles estavam em batalha contra uma imagem projetada, contra um espelho de suas próprias incertezas, e não contra você. Essa visão pode ser arrasadora para aqueles que buscam controlar. Ao perceber que suas estratégias não surtem efeito sobre você, eles são obrigados a lidar com algo que sempre evitavam, a si mesmos, sem o jogo para entretê-los, sem a reação deles para desviar a atenção. Eles precisam encarar o vazio interno que os fez agir dessa maneira. E esse vazio, antes ocultado pelas dinâmicas de manipulação, agora se torna inaceitável de ser ignorado. Enquanto isso, você segue em frente. A sua decisão de não jogar permite que você invista sua energia em algo realmente relevante. Seu desenvolvimento pessoal, suas relações autênticas, sua trajetória singular. A autenticidade torna-se o seu maior poder, pois não está atrelada à maneira como os outros te percebem ou ao que se espera de você. Ela surge de dentro, de um local de autenticidade que não pode ser perturbado por qualquer tentativa de manipulação externa. É neste ponto que a autêntica vitória se manifesta. Não se trata de superar o manipulador ou demonstrar algo para ele. Trata-se de manter-se fiel a quem você é, independentemente do que esteja ocorrendo ao seu redor. A sua força emocional e clareza de objetivo possibilitam que você ultrapasse as energias inferiores, as contendas sem propósito, os jogos que nunca fizeram sentido para você. Essa transcendência não só mantém a sua tranquilidade, mas também te conduz a um lugar onde você pode prosseguir com seu crescimento, aprendizado e conexão com o que realmente tem valor. Por outro lado, o manipulador se encontra aprisionado em uma dinâmica que ele mesmo criou. Ao tentar controlar o jogo, ele acaba se desintegrando. Porque a energia requerida para manter essa ilusão é enorme e não existe um retorno genuíno. Cada tentativa não bem-sucedida, cada esforço em vão, só intensifica a realidade de que o jogo nunca existiu para você. E isso pode ser uma surpresa, já que o manipulador apostou tanto nessa narrativa que agora tem que lidar com as repercussões de sua própria invenção. No entanto, para você, essas consequências não possuem relevância. Você já optou por prosseguir, estabeleceu que sua energia será canalizada para o que te impulsiona e não para o que busca te arrastar para baixo. Esta decisão determina a sua trajetória. Ela possibilita a criação de algo genuinamente seu, que espelha sua essência, seus princípios e seu objetivo. Enquanto o manipulador está aprisionado no ciclo de suas ações, você vivencia uma liberdade que poucos conseguem atingir. Esta liberdade é o que distingue aqueles que vivem de maneira genuína daqueles que ainda estão aprisionados em jogos emocionais. Ela não surge de vitórias externas ou reconhecimentos alheios, mas de um vínculo intenso com quem você é e com a razão pela qual está aqui. Ela te proporciona a força para rejeitar o que não é útil, para liberar o que não tem ressonância, para avançar rumo ao que realmente tem valor. E essa jornada, apesar de nem sempre ser simples, conduz você ao desenvolvimento, à tranquilidade e à realização. Em última análise, o jogo inexistente não representou uma perda para você, mas um aprendizado para aqueles que tentaram criá-lo. Ao se negar a participar, você demonstrou que há um modo superior de viver. Um que não se baseia em controle, manipulação ou validação externa, mas em autenticidade, propósito e amor próprio. E essa lição, mesmo que não seja imediatamente entendida pelo manipulador, representa uma semente que pode conduzir à mudança. Ao mesmo tempo, você prossegue, se tornando mais robusto, mais focado e mais em sintonia com quem realmente é. Porque a autêntica vitória nunca foi de outra pessoa, sempre foi sua. Sobre a sua habilidade de priorizar a sua paz, manter-se fiel à sua essência e viver uma vida que espelha a sua verdade. Esta é a mais notável vitória de todas. E é seu.